Tá começando mais um Expresso, estamos comentando toda semana os episódios da primeira temporada de The Last of Us, e essa semana a gente vai conversar com spoilers sobre o episódio 4. Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E se você tá chegando aqui, agora, encontrou a gente por acaso, não deixa de acompanhar o Tênis Verde aí no seu agregador de podcasts favorito, seguir a gente pra quando sair um episódio novo você já receber a notificação, e se você puder deixar uma avaliação também, vai ajudar bastante a gente colocar ali 5 estrelinhas pro podcast chegar a mais pessoas. E se você tá assistindo a gente no nosso canal do YouTube, não deixa de se inscrever no canal também. Então, esse quarto episódio chamado Please Hold My Hand, por favor, segure minha mão, é uma parte de uma letra, da música do Hank Williams, Alone and Forsaken, que eles até botam no episódio e tal, que tava no trailer, então achei até um detalhe legal, porque normalmente essas músicas que vão pro trailer dificilmente são usadas no episódio em si. Mas, basicamente, é um episódio focado no Joel e na Ellie, fazendo o caminho até Wyoming. Assim que fala? Wyoming, isso. Porque o Joel tá atrás do irmão, tá atrás do Tommy. Eu acho que a primeira coisa que seria interessante da gente falar é o quão esse episódio é curto em comparação com os outros que a gente teve até então. Meia hora menos, do que o último episódio. É meia hora menos. É isso mesmo. Dado que o episódio entrega, eu entendo ele ser mais curto, mas ao mesmo tempo eu sempre acho muito estranho episódios de série que são tão díspares em duração. Eu também acho. Assim, confesso que eu respirei um pouco mais aliviada quando eu vi que tinha 45 minutos, mas vi muitas pessoas no TV Time chorando, assim, falando que queria mais, que passou muito rápido e tal. Olha só. Eu não senti que passou necessariamente tão rápido. Acho que foi uma duração ok, até porque o começo desse episódio eu senti que ele tava bem devagar, assim. Eu até fiquei com um pouco de medo de como seria o episódio, até que tem aquele momento ali da virada que começa a rolar um pouco mais de ação. Mas a duração pra mim foi ok, assim, não achei nem curto nem longo, achei normal. Eu entendo, porque eu sinto que esse episódio, ele é quase como, entre aspas, um novo começo. É um novo capítulo desse relacionamento deles, Eles passaram por algumas coisas já, e a partir de agora eu acho que mudou muito a dinâmica, drasticamente. E eu acho que, até por como o episódio termina, a relação deles também passou a mudar muito, Eu acho que várias das coisas que acontecem durante esse episódio faz... Acho que um enxergar o outro de uma forma diferente, um se sentir em relação ao outro de uma forma diferente. Então, acho que é um ponto bem de transformação mesmo. O final do terceiro e agora esse quarto episódio. Sim, eu concordo, porque eu acho que isso dita muito como vai ser o restante da série, que é o Joel e a Ellie. Agora que a Tess não tá mais presente, eu posso falar isso sem dar spoiler pra Nath e tal. Mas, basicamente, o que a gente acompanha muito, e aí pode ser que a série siga por outros caminhos, mas no game é muito os dois. Então é meio que só os dois. Então fica difícil, Tipo, o Joel ser aquele cara do começo do primeiro episódio durante toda a temporada. Porque a própria atuação do Pedro Pascal, como a gente já comentou algumas vezes, eu sinto que ele vai para um caminho diferente, que ele mostra que existe um sentimento ali dentro, escondido, enterrado, sabe? Então... eu sinto que muito da Ellie também nesse episódio, da forma como ela tá constantemente interagindo com ele e perguntando as coisas e tal, que vem de um lugar um pouco de sou uma adolescente, quero saber das coisas, vem também que eu sinto que ela enxerga que existe um outro Joel ali dentro e ela quer conseguir alcançar esse Joel também. Eu acho que no fundo ela sabe que ele não é uma pessoa ruim, e também talvez simplesmente a falta de opção de essa é a única pessoa com quem ela tem pra interagir, então... vai ter que ser ele mesmo, mas eu acho que no fundo ela sabe que ele é uma boa pessoa, que ele quer ajudar, que ele quer proteger, que ele se importa, que ele sofre pelas pessoas que ele gosta e que ele perdeu. Então ela tá tentando cavucar, Eu achei muito legal dela ter perguntado mais sobre o irmão dele, sobre o Tommy, que desapareceu, depois do primeiro episódio, a gente só ouve falar sobre ele. Mas eu achei legal da gente saber um pouco mais da relação dos dois e até da personalidade do Tommy, E de entender
por que eles acabaram meio que se separando. Que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre ressalto aqui, eu gosto muito dos jogos, mas eu não sou aquele fã que leu tudo que tinha no jogo e não sei o que. Tipo, eu joguei o jogo, eu amei o jogo e pra mim foi isso. Então eu não sei se no original tem muito dessa questão envolvendo o Tommy, o passado e tal, mas eu gostei porque, de novo, são diálogos e situações que expandem o mundo e a história desses personagens, né? Então, o lance do Tommy ter ido pra Guerra do Golfo, dele querer, tipo, se tornar um herói, fazer alguma coisa e tal. Em contrapartida, muito do comportamento do Joel, até eu sinto de querer proteger o irmão e, sei lá, tirar o irmão de enrascadas e tal, como aconteceu lá no primeiro episódio, né? Que o Tommy acaba sendo preso e o Joel vai atrás salvar ele. Então, eu sinto até que ele querer ir atrás do irmão nesse contexto que a gente está acompanhando a série, além de precisar ter as informações dos vagalumes, é também quase como ele, de novo, tentando encontrar alguém para proteger e para salvar. O que eu acho engraçado é que do jeito que ele descreve o Tommy, parece que o Tommy é essa pessoa que quer dar uma de herói, que quer ajudar as pessoas, e o Joel não. Pra mim, ele meio que não enxerga que ele também tem essa característica, mas eu acho que ele é muito mais desesperançoso, talvez, do que o Tommy parece ser pelo relato dele. O Tommy parece ser muito mais otimista, mais esperançoso mesmo, acho que é a palavra, né? Que acredita mais na força de você fazer o bem e tal. Enquanto que o Joe, acho que ele só espera o pior das pessoas. Sim. Mas as poucas pessoas que ele gosta e que ele acredita e que ele sabe que são boas, ele quer proteger. Então eu achei bem engraçado, assim, de ver essas coisas sobre ele. Eu acho que no final o Joe tá muito ligado ao pecado original de quem torna quem ele é nos tempos que a gente acompanha, que é a morte da Sarah, né? Então, acho que de alguma forma é quase como se ele fosse... Eu vou fazer essa comparação porque eu tava assistindo a terceira temporada de Harley antes da gente gravar, então tá fresco na minha cabeça. Ele fosse o Bruce, sabe? Que, tipo, carrega essa culpa ao longo de décadas e nunca lidou com isso exatamente, sabe? Bruce Wayne, pra quem não entendeu. Isso, Bruce isso. Wayne, vulgo Batman. Exatamente. Eu acho que é o luto mal resolvido, né? Acho que essa talvez seja a similaridade entre o Joe e o Bruce Wayne. Pessoas que não conseguiram lidar com suas dores e seus lutos. Fica meio que esse buraco, né? Ou essa pedra dentro de si que tem que ficar carregando e impedindo muitas vezes de se relacionar com outras pessoas, de não necessariamente superar, né? Porque é difícil você perder alguém tão próximo de você, mas conseguir lidar com isso de uma forma que a sua vida também não pare, né? Que você não se feche completamente. E aí o episódio vai acontecendo, né? Eles estão indo lá dirigindo, tá tudo bem, até o momento que eles caem lá naquela cidade e aí as coisas começam a desandar, né? Que eles sofrem uma emboscada. Assim, não é exatamente igual, mas é bem parecido com um game nessa parte, tipo, de ser semelhante. Mas, de novo, uma coisa que eu gosto muito que a série acaba fazendo é dar peso pras ações, sabe? Dar consequência para aquilo que a gente tá vendo. Porque no contexto do jogo, beleza, ele vai te jogar ali no contexto de gameplay, você tem que matar a galera pra conseguir escapar, você meio que não se importa com o pessoal que você tá matando ali. Enquanto que aqui eu acho muito interessante porque serve pro desenvolvimento dos personagens, né? Porque o Joel tá lá atirando, tá matando e tal, e aí quando ele acaba meio que sendo pego desprevenido, quem vai ao resgate dele é a Ellie com a bendita da arma que a gente falou no final do episódio passado, que ela queria arma e não conseguia arma, queria arma, não conseguia arma. Aí ela pega a arma escondida, o Joe não sabe, e ela usa, né? Só que você vê logo em seguida, eu diria que até duas consequências, né? Uma é o peso que ela sente por ter usado a arma, por mais que mais pra frente ela fala que não é a primeira vez que ela faz isso. E o segundo é a reação da pessoa, que eu acho que pega muito ela, né? Porque, tipo, Nossa, sim. é um humano que tá ali também, não é, tipo, um NPC de um videogame. Eu acho que isso é super importante, porque não é, né, um videogame, são vidas de pessoas reais. Eu acho que foi o que me deixou mais agoniada dessa cena. Foi ele falando, na hora que ele disse que ele não tava conseguindo sentir as pernas dele e tal. É um negócio muito pesado.
É um negócio muito pesado. Na verdade, eu tava super já incomodada desde a cena dela no espelho, com a arma. Eu tava já tipo, isso não vai dar coisa boa. E era óbvio, né, que em algum momento ela ia usar. Você não coloca uma arma ali em jogo se não for pra usar. Mas eu acho que realmente tem um peso muito grande, né, dela de fato usar. Pra mim, a reação que ela teve não parece de uma pessoa que já atirou em alguém antes. Não sei se o que ela quis dizer era que, na verdade, ela já tinha usado uma arma antes, porque ela fala que na Fedra ensinaram pra ela tal. Porque a sensação que eu tive era que realmente ela nunca tinha visto como que é você machucar alguém nesse nível, né? Ainda mais que ele teve uma reação muito expansiva. E na hora que ele começa a gritar pela mãe, assim, é um negócio horroroso. E ela sente isso, né? A gente vê que ela fica meio em choque, mas ela também chora, né? Então não é uma coisa fácil de lidar. Eu não sei como que isso vai afetar ela daqui pra frente, assim, sinceramente. Pra mim é meio que uma incógnita ainda. Agora que a gente tá conversando, me veio na cabeça que esse lance do personagem gritar e tal, sofrendo, é muito puxado do segundo jogo, que eles tentaram fazer isso de todos os NPCs que você vai matar, não sei o que, tem nome. Se um morre, outro encontra, ele grita pela pessoa, tal. Os próprios cachorrinhos, você mata o cachorrinho, as pessoas ficam tristes, não sei o que. Ou você mata a pessoa, o cachorro vem e vê que a pessoa morreu e chora. Que é meio pra criar esse desconforto em quem tá assistindo, né? Que eu acho muito positivo quanto experiência de jogo. Só que chega um determinado momento que, falando por mim, você meio que fica anestesiado disso, para de fazer um efeito. Eu acho que no contexto da série funcionou muito bem. E relacionado à questão da Ellie com a arma, no podcast oficial, né, o Craig Mazin, ele comentou que todo esse lance dela apontar a arma pro espelho e tal, essa questão dela com a arma, tem muito a ver com a Ellie querendo buscar um poder, tipo, ela ter algo que ela consegue controlar. E como isso dela acaba se ligando muito com o que ela vê do Joel no primeiro episódio, né? Dele batendo lá no soldado e tal. Dela, tipo, é isso que eu quero. É ter esse tipo de poder pra conseguir me defender e defender os outros que estão aqui comigo. Só que como, tipo, em contrapartida, vem a realidade quando ela faz isso, né? Eu ainda tô muito curiosa pra saber mais sobre o passado dela. Porque se de fato não foi a primeira vez que ela atirou em alguém, eu quero entender por que que ela teve essa reação agora, ou o que que fez ela precisar usar uma arma antes, ou se ela mentiu, por que que ela mentiu, tipo, eu sinto que ainda tem um emaranhado aí no passado da Ellie que me deixa muito curiosa. Aguarde. E só um parênteses, eu fico muito agoniada com cena com arma. Essa cena dela no espelho, eu tava desesperada. Eu achava que o negócio ia atirar a qualquer momento. Tava muito agoniada. Ainda mais depois do que aconteceu no set de filmagem lá, que o Alec Baldwin acabou matando uma pessoa sem querer, né? Por causa da arma que era pra ser falsa e acabou que sabe-se lá Deus porque tinha uma bala ali que machucou a diretora de fotografia do filme. Não sei. Eu tava vendo essa cena e eu tava, tipo, muito agoniada. Muito, muito, muito desesperada. É um negócio que me incomoda muito, assim. Eu vou jogar pra você a pergunta de como que você se sentiu com o Joel, por consequência, devolvendo a arma pra Ellie e ensinando ela como usar. Cara, é foda, porque uma coisa é a gente falar sobre uso de arma no contexto que a gente tá aqui hoje, né? Outra coisa é no contexto que eles estão. Sim. Eu acho que ainda é muito complicado porque a Ellie é uma criança, mas eu acho que o Joel também entende que alguma coisa pode acontecer com ele e talvez ela precise se virar, porque se ela não tivesse aquela arma naquele momento, talvez aquele cara teria matado o Joel, e aí Sim. como que a Ellie ia ficar? O que ia acontecer com ela? Provavelmente ela seria morta também, né? Ainda tem até essa questão dela ter ali o braço com a mordida. Muitas pessoas já vão querer matar ela achando que ela tá infectada e tal. Então é meio complicado. Difícil, É complicado se sim. colocar nesse lugar porque não é o mundo que a gente vive, né? E eu sinto que até o episódio trabalha isso de forma interessante, não sei o que você acha, de que você vê que ele não queria que ela usasse uma arma porque, tipo, ela é uma criança, ele não queria que ela tivesse que chegar nesse ponto, né? Mas
Ao É mesmo que tempo lidar com esse peso, né? Que eu Sim. acho que é essa que é a questão. Uhum. Não é só você usar a arma e atirar, é você lidar com as consequências disso e com a dor que você causa. Eu concordo, porque ao ele dar a arma pra ela, tem muito uma questão de eu falhei com você, falando que eu ia te proteger e você teve que acabar me ajudando. E aí você vai carregar esse trauma, mas ao mesmo tempo eu quero tentar confiar em você, então eu vou te dar essa arma. Ao mesmo tempo, por consequência, beleza, é um mundo pós-apocalíptico, então tudo é uma forma muito diferente de lidar, né? Mas é uma parte da Ellie que morre junto, eu sinto, quando ele dá arma pra ela, porque, tipo, ela não é mais criança. Eu acho que, a partir desse ponto, essa parte, essa inocência dela, eu acho que dá pra colocar assim, acaba se perdendo, né? Porque a partir daqui pra frente é matar ou morrer. Mas eu sinto que também tem uma parte do Joel que deve pensar. Eu falei pra ela que não era pra pegar essa merda dessa arma, ela pegou mesmo assim, foi lá e usou. Então, ao invés de eu proibir, vou ensinar, tentar deixar de uma forma que seja mais seguro pra ela, que ela faça direito, enfim. Eu acho que tem isso também, aquela coisa de você só fica falando não, 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 não. Uhum. Aí a criança vai lá e corre atrás e faz e vai contra. É diferente de você trazer pra perto e explicar e, Sim. enfim. Aí é pior, né? Só que eu confesso que já me deixou meio puto que ele fala, bota essa porra na mochila, você vai dar um tiro na bunda? E ela vai e guarda E ela na bota no bolso. porra da jaqueta. Eu fiquei, ai, caralho, Ellie. Mas uma outra coisa que eu escutei no podcast, que eu acho legal trazer aqui pra gente conversar, é como que também tem muito essa questão da paternidade que a gente acaba vendo do Joe com a Ellie, num sentido de que é diferente do que ele tinha com a Sarah. Porque às vezes ele não queria interagir com a Ellie e tal, é uma carga, porque ele talvez visse muito da filha dele. Só que esse é um episódio que eles estão passando por coisas, e nos outros isso já tinha acontecido de alguma forma, que ele nunca teria passado com a Sarah. Tipo, porque ele perdeu a Sarah. Então toda essa troca que eles acabam tendo ali relacionada à arma e tal, é algo que ele não teve com a filha dele. Então talvez isso crie um outro caminho de ligação e paternidade que os dois vão acabar construindo, né? Não, até porque eu acho que as duas têm similaridades, mas eu acho que elas também são muito diferentes. Acho que ele talvez deve se pegar pensando, se fosse com a Sarah, não seria assim, ela me ouviria mais, alguma coisa do tipo. Sim. Mas a Ellie nasceu nesse mundo. Então, não tem nem como comparar, né? Claro que ela vai ser uma criança diferente, uma adolescente diferente, né? Sim. É uma vivência completamente oposta à da Sarah, né? Eu sou muito o Joel nesse episódio, eu odeio essas piadas sem graça, odeio esses trocadilho bobo. Mas, de qualquer forma, o momento ali no final, depois de N vezes da Ellie usando ali os trocadilhos do livro e tal, e o Joel não dando trela pra ela finalmente conseguir fazer ele sorrir, foi um negócio muito simbólico, assim, muito bonitinho. Eu achei muito fofo. E é legal de ver, porque é muito engraçado, porque, tipo, a gente acompanha o Pedro Pascal, a gente conhece ele, vê ele em entrevistas, e ele é tão, sabe, brincalhão e divertido, e até, se eu não me engano, no final de semana passado, ele participou do Saturday Night Live, e eu vi no TikTok alguns pedaços, assim, dele em algumas cenas, ele doido pra rir no meio de algumas cenas dele no programa. Então ele é uma pessoa assim, sabe? Ele é completamente diferente do Joel. Então ver ele atuando como Joel, pra mim, é muito engraçado, porque ele é sempre muito sério, muito carrancudo. E aí ver ele nesse momento um pouco mais solto, um pouco mais leve, foi muito bonitinho. E realmente não tem como, né? Essas duas pessoas estão ali juntas, vivendo coisas muito intensas. Como que você não vai criar um vínculo, né? E eu gosto muito como esse lance do trocadilho, ele se liga muito, tipo, isso tem no game, é parte de quem a Ellie é também. Isso de ela usar os trocadilhos pra ir quebrando ele, e como que ao mesmo tempo o episódio, eu sinto que ele acaba criando um senso de fechamento, de a primeira vez que ela tá lá fazendo não sei o quê, mas deve ter algum momento desse que ela fala tal, ele... Acho que na hora que ele tá pegando a gasolina. na hora que tá pegando gasolina e tal, aí eles vão dormir e você vê que ele não descansa. Tipo, ele fecha o olho, daqui a pouco ele levanta e já tá lá investigando e tal. E no final do episódio, como que... Eu sinto que talvez ali o momento de conexão que eles teve,
desse trocadilho, dessa piada, desse riso, talvez afrouxou um pouco esse senso de alerta gigantesco do Joe, porque você vê que ele joga lá os vidros e tal, tudo preparado, ri, e aí a gente vai dormir quando acorda, já deu merda. Beleza, tem o lance dele não escutar direito do ouvido ele lá, virou não sei pro o quê. lado do ouvido que ele não escuta bem. Sim, mas será que se não fosse isso também ele não estaria mais alerta? Acho que faz sentido. E do outro lado dessa história que a gente está acompanhando ali nessa cidade tem a Kathleen, que é interpretada pela Melanie Lynskey, que é uma nova personagem que foi criada para a série que não tem nos games. E uma coisa que eu achei muito legal, eu não sei se é o braço direito dela, não ficou claro que é o cara lá armado, né, que é o Perry. Ele é interpretado pelo Jeffrey Pierce, que também é um novo personagem, só que no game ele faz o Tommy, que é o irmão do Joel. Uhum. Então Legal. estão trazendo a galera toda, isso eu achei muito, muito bacana. E pra mim não ficou muito claro exatamente qual é a da Kathleen, por que ela tá atrás do cara lá que ela tá atrás a todo custo, o que diabo tem ali dentro daquele prédio que tá afundado e tá mexendo. Então, aquilo você não sabe mesmo o que é, ou você só tá Eu tô me tentando fazendo dar spoiler? desentendido porque eu sei o que é, porque eu vi os trailers Ah, e tá tal, mas... Tá. Do que eu vi, do que o Joel fala depois, que eu acho que ela pergunta, tipo, ai, a Ellie pergunta pra ele depois, tipo, ai, quem são esses caras, tal, é Fedra, é Vagalume? E ele fala, são pessoas. Uhum. Então, eu não sei se essa galera da Kathleen são necessariamente ligados a um ou outro, parece que é, tipo, eles estão se virando. E ela claramente está também em busca do seu irmão, né? Tá cada um atrás do seu próprio irmão. Sim. E ela tá, né, bem firme atrás disso, matou ali o próprio médico, depois que ele não deu informações e tal. E aí ela tem essa birra com esse tal de Henry, que ela tá culpando todas as coisas ruins na vida dela, ela culpa no cara. Então vamos ver pra onde que isso vai. Mas eu gosto dessa atriz, né? Eu não costumo assistir tanta coisa dela, mas eu sei que ela é bem querida, assim. Sim, eu não sei se foi no podcast ou foi eu pesquisando na internet e acabei achando que, acho que foi o Craig Mazin, que foi convidar ela pra fazer esse papel, e ele falou, olha, antes de você sequer ler tal, que é algo muito diferente do que ela costuma fazer de uma forma geral, ele meio que explicou pra ela qual que seria o arco da personagem e tudo mais, pra convencê-la, porque ele queria que fosse ela, mas ele tinha receio dela não aceitar, sabe? Eu fico curioso pra saber mais sobre essa personagem e mais sobre esse contexto ali no qual ela se encontra, porque, como você disse, eu sinto que esse grupo dela não é nem uma coisa nem outra. Mas o que exatamente é? Tipo, será que é uma outra facção? Será que não tem nada a ver? Ou como o próprio Joel disse, né? São pessoas e aí é muito isso de pessoas se juntam, formam grupos e eles têm atitudes e táticas pra reagir e lidar com situações pra se proteger, sabe? E todo mundo tá ali no desespero, né? Eu acho que esse que é o mais complicado. Tanto que ela nem sabe o que aconteceu ali e ela já automaticamente conecta com esse Henry, que ela tem essa grande rixa aí, e já automaticamente se pegarem o Joe e a Ellie e descobrirem que foram eles que fizeram isso, já vai matar e foda-se, né? Então é uma situação muito, muito complicada. Então é isso, gente. Esse foi um episódio mais curto, né? Então não tinha tantas coisas assim pra conversar, mas eu acho que ainda assim a gente falou bastante, até considerando tudo. E lembrando que semana que vem o episódio 5 não vai passar no domingo, e sim na sexta-feira, no dia 10 de fevereiro, ele vai ao ar às 11 da noite, se não me engano, na HBO e na HBO Max, porque no domingo vai ser o Super Bowl, e aí a HBO não quis competir na audiência porque coincidiu os horários, então The Last of Us vai sair mais cedo essa semana, portanto o Expresso também vai sair mais cedo, provavelmente na segunda-feira a gente deve soltar os nossos comentários aí do episódio 5, que promete aí, né, depois dessas peças aí que foram mexidas, e esse final, né, que ficou com um puta gancho, acho que o episódio 5 deve ser bem... Acho que vai acontecer coisas. Estou empolgada, estou interessada. E eu espero que vocês estejam gostando aí das nossas conversas toda semana sobre The Last of Us. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @NathFanatic, @Senhor_Art e @TênisVerdecast
no Twitter, no Instagram e lá no TikTok também, que a gente tá sempre postando conteúdos por lá. E a gente se fala no próximo episódio. É isso aí. Tchau!